Está no ar o documento Jovem Pan. Depois de uma execução complexa, a transposição do Rio São Francisco abre novas possibilidades para o agronegócio brasileiro na região Nordeste. A obra tende a mudar especificamente o cenário da fruticultura na região e levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ele possui grande importância social, econômica e cultural para o Brasil. O Rio São Francisco abastece boa parte do Nordeste e gera energia por meio de hidrelétricas. É um dos mais importantes cursos d'água do país e considerado o rio de integração nacional. A transposição do Rio São Francisco oferece a garantia hídrica que antes não existia em algumas regiões. As águas do Velho Chico levam esperança para o semiárido e proporcionam novas alternativas de cultura com projeções de maior rentabilidade e geração de empregos. A importância do Rio São Francisco ultrapassa o abastecimento de água, principalmente no Nordeste do Brasil, pois possui valor econômico, social e cultural para o país. Conhecido carinhosamente como Velho Chico, o Rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Acreditava-se que a nascente era no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. Mas depois de estudos realizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Paraíba, descobriu que a nascente do Rio São Francisco é, na verdade, o Rio Samburá, localizado em Medeiros, no estado de Minas Gerais. Ficou estabelecido que o rio possui duas nascentes, a histórica, Serra da Canastra, e a geográfica, Rio Samburá. Por causa de sua localização no semiárido nordestino, o Velho Chico é uma das poucas fontes de água potável para uma grande quantidade de pessoas. Ele atinge mais de 500 municípios e percorre estados como Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. É um rio perene, porque seu fluxo é constante e estável durante todo o ano. Nunca ele seca. O lugar onde o rio deságua tem o nome de Foz, que fica entre Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco percorre uma média de 3 mil quilômetros, até chegar na cidade de Piaçabuçu, estado do Alagoas, onde desemboca no Oceano Atlântico. O rio carrega a responsabilidade de garantir desenvolvimento econômico na região Nordeste. Famílias tiram dessas águas o sustento. Em suas margens, desenvolve-se a agricultura e a pecuária. É a água do Velho Chico que possibilita o povo sobreviver. A água chegando, o resto vem por tabela, tá certo? A vegetação local e a disponibilidade de minérios também são fatores relevantes na importância desse curso d'água. As margens do Rio São Francisco são consideradas um grande pomar. Diversas frutas são cultivadas, como mamão, manga e melancia, que abastecem o mercado interno e externo. Seu Joseval vive da fruticultura há mais de 30 anos. Hoje eu só produzo manga e goiaba. Eu tenho 34 hectares de manga eu tenho aqui. E de goiaba eu tenho 7. Ele sabe muito bem como funciona sua produção e assim consegue administrar os ganhos. Hoje 25 não está compensando. Eu estou vendendo manga de 55 centavos. Não está compensando. Mas até hoje o que eu boto a minha produção bem distribuída, com aquela preocupação de não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então eu distribuo, eu só tive até agora, de janeiro a agosto, 2 meses que eu não colhi, sabe? Então eu procuro distribuir, porque se eu direcionar toda a minha produção para um determinado mês, porque eu calculei que ali ia dar melhor preço, pode dar preço abaixo do custo e eu saio o ramo.
Então tem que ter esse cuidado, entendeu? Por isso é que existe muito altos e baixos no meio dos produtores. Gente quebrando, gente ganhando dinheiro, entendeu? Porque essa coisa está um pouco ainda, depende muito da organização do produtor e também das informações, entendeu? Sobre o mercado, como é que está. E sobre exportar suas frutas, Joseval fala com orgulho quanto expandiu. Eu já cheguei, por exemplo, no supermercado dos Estados Unidos e nessa época a gente tinha um pet aqui e a gente exportava, eu e mais 4 companheiros, a gente exportava. Aí eu chego lá, tá lá. Meu Deus, as caixas de manga da minha área. Isso é uma satisfação muito grande, né? Você pegar, você ter sua fruta no primeiro mundo sendo usada pelo pessoal, sendo consumida. Isso dá satisfação a gente, sabe? E toda essa realização do produtor só foi possível por causa das águas do Rio São Francisco. O projeto de transposição surgiu com o argumento de sanar a deficiência hídrica na região do semiárido, através da transferência de água do rio para abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste. A transposição visa transpor água do Rio São Francisco para bacias menos favorecidas com água, né? E dessa forma emancipar o povo nordestino que vive na seca, né? Garantir a segurança hídrica para essa população nordestina, né? A gente com potencial de chegar até 14 milhões de habitantes no Nordeste Setentrional. O projeto é antigo, de 1985, pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento, sendo em 1999 transferido para o Ministério da Integração Nacional e acompanhado por vários ministérios desde então, assim como pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco, né, ela de abastecer, ela tem uma finalidade de segurança hídrica, ou seja, você consegue, os gestores da água de outras barragens, que são os reservatórios estratégicos, conseguem fazer uma gestão mais adequada da obra, das águas. Por quê? Porque o maior consumidor de água no Nordeste chama-se o sol. A gente tem um problema de evaporação. E a gente sabendo que a gente tem uma fonte segura, que é o Rio São Francisco, a gente consegue fazer uma gestão de águas e promover o desenvolvimento no Nordeste brasileiro. E seu Joseval sabe que antes da fartura, ele e outros produtores de petrolina em Pernambuco viveram muitos problemas de perto. Aqui em Petrolina não se produzia absolutamente nada. Quando chovia, aí produzia-se um pouco de feijão, de milho, mas cada um produzia para consumir e alguma coisa que sobrasse ele vendia. Guardava em vasos para manter aqueles grãos, mas não se produzia nada. Hoje a realidade é outra por aqui. É muito gratificante para nós técnicos ver no olho do nordestino que já está sendo beneficiado, né? Ter essa segurança hídrica. Tem locais que tiveram grande dificuldade de água, não tinham água ou tinham um dia com água, 10 dias sem água. Hoje se tem de forma perene, de forma regular esse fornecimento. Então para a gente como técnico é uma satisfação imensa. E as transformações foram grandes depois que a água chegou para o povo que mais precisava. Esse projeto foi o principal. Todos os projetos são importantes. Esse aqui pesou bem. Porque se você olhar no mapa, veja como é que está a cidade de Petrolina, contornada pelo projeto. Veja. Petrolina não tem mais, Petrolina só tem para crescer agora para cima. Porque o lateral já está cheio, em muitos pontos já estão encostando no projeto. A terra e a água são fontes de renda para o homem que vive do plantio. A Mauri produz mangas e conta para a nossa equipe o quanto a região se desenvolveu. Da água para o vinho, porque o impulso que dá a irrigação numa região semiárida do Nordeste é sem comentários, só quem vive e quem conheceu e que conhece hoje é outra verdade no desenvolvimento em todos os sentidos. Tá certo? Na cultura, que depois vem a educação por tabela, no comércio, nos serviços, na exportação, em divisas para o Brasil, em reserva de exportação, enfim, um desenvolvimento ímpar a irrigação que dá numa região semiárida. A água é o carro-chefe para tudo.
O produtor fala que com a transposição do Rio São Francisco, depender da chuva é algo que ficou lá no passado. Dá uma reversão no quadro de estagnação do Nordeste semiárido, onde só tinha agricultura de sequeiro, dependia das chuvas que vêm do céu, e chega hoje uma água e se for destinada à irrigação, e eu tenho certeza que vai ser melhor do que nós estamos hoje, talvez. Por quê? Porque hoje, há 30 anos atrás, nós não tínhamos tecnologia, tinha pouca tecnologia para fazer agricultura. E foi a água que mudou o percurso de ganhos dos produtores dessa terra. A produção média aqui é de 35 a 40 toneladas a hectare, por vez. Mas às vezes ela não produz bem no primeiro semestre, a gente reinduz e tira mais 20, faz 40. Então, normalmente aqui é uma propriedade de 50 hectares. A minha produção média aqui ao longo desses últimos 15 anos tem sido de 1.700 a 2.300 toneladas de manga ano. Então é isso aí, de 38 a 40 toneladas por hectare ano. E seu Amauri sabe que o processo é longo para ter lucros. E aqui não é só a manga que você vê, mas para chegar a essa manga tem uma batalha de pessoas atrás trabalhando para chegar todos os insumos, a mão de obra, tudo, tá certo? Aqui é um produto, mas antes dela tem um carro-chefe, muita coisa que a gente precisa como insumo para desenvolver, e daqui para frente nós temos o setor de transporte, o setor de comércio, tudo para ela chegar no mercado consumidor. Levar o que é de direito do povo para essa parte do país é uma força-tarefa das águas para impulsionar a entrega de poços artesianos, cisternas e sistemas simplificados de abastecimento de água. Transposição para o senhor é? Nota 10. Sucesso absoluto. O ramal do Agreste é a maior obra hídrica do estado do Pernambuco. O ramal do Agreste é uma obra que é executada pelo governo federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela se inicia no reservatório de Barro Branco, é o último reservatório do eixo leste da transposição de São Francisco. Esse reservatório, até a água chegar lá, ela já passa por 6 bombeamentos no eixo leste, e aí ela deriva para o ramal do Agreste. Dentro do ramal do Agreste, ela percorre 70 quilômetros, dentre diversas soluções de engenharia que é imposta pela condição natural do terreno. Então, são soluções que a gente precisa implementar para vencer as dificuldades que o terreno impõe, né? Então, a gente tem canais, temos sifões, temos túneis e uma estação de bombeamento, que dá a condição de elevar essa água a um desnível de 200 metros de altitude. Genivaldo, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional e coordenador de obras do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, fala que a tarefa de levar água para os 4 cantos é difícil, já que engenharia depende de produtos do exterior. Sim, é uma obra bastante complexa. Eu diria que essa obra ela tem as dificuldades de engenharia bastante razoáveis, não é uma obra trivial. É uma obra que para se aduzir 7 quilômetros para um desnível de 200 metros, não se faz isso com facilidade. Isso é uma coisa complexa. A gente tem aqui fornecimentos de bombas da Alemanha, por exemplo, temos válvulas holandesas, temos tecnologia, o melhor da tecnologia nacional colocada aqui nos motores, e em toda a estrutura da obra, em algum momento a gente precisa se deparar com desafios que precisam ser vencidos pela engenharia nacional, pela engenharia brasileira. O sistema adutor ramal do Agreste vai beneficiar mais de 2 milhões de habitantes de 71 cidades de Pernambuco e vai garantir melhor oferta hídrica e expansão do Agreste pernambucano. A chegada da água ela traz desenvolvimento, seja onde for, né? Então, em Pernambuco não é diferente. Pernambuco está, por intermédio dessa obra, vai receber água e certamente o desenvolvimento atrelado a ela. A tendência é que, com a chegada da água, as pessoas, elas amam o local que moram, né? Elas não têm interesse de morar em capitais, elas vão procurar o desenvolvimento. Mas a água, ela por si só traz o desenvolvimento. Então, se o desenvolvimento vem até os locais
onde as pessoas moram, não há razão para eles saírem do local. Então há uma possibilidade sim deles evitarem se deslocar para outros locais. A obra chegou num pico de 2.500 funcionários, né? Trabalhando basicamente a grande parte da população local, né? Preferencialmente contratado pessoas da localidade. E com o ramal do Agreste veio o alívio para o povo. Walter fala dos prejuízos que os agricultores viviam quando o volume de água diminuía. Perdas irreparáveis. Era praticamente, hoje a gente tem uma garantia aí, que era um desafio viver nesse trecho do semiárido, né? Aqui é o final do Cariri, é uma parte pernambucana do Cariri. E hoje a gente tem uma garantia de que não vai faltar água. Por exemplo, a gente pode estar numa fazenda, eu tenho outros imóveis por ali, mas a gente, daqui a 10, 12 quilômetros, 20 quilômetros, a gente pode pegar um pipa se houver necessidade e vir aqui. Né? Antigamente a gente não tinha, porque os poços eram insuficientes. Quando o verão fica longo, os poços diminuem o volume d'água. Então o prejuízo era grande, principalmente em animal. Plantar a gente nem considerava, né? Certo? Eu não sei hoje com a Compesa como é que vai ser, mas provavelmente alguns imóveis que for próximo aí vão ter água encanada, que é uma garantia que a gente vai ter água na torneira boa para a gente plantar. Né? Eu não planto quase nada na fazenda, só crio ovelha e gado. A falta d'água sempre foi um problema. A solução chegou, mas ainda há muito o que fazer para que todos tenham acesso a esse bem precioso. Nordestino, eu costumo dizer que uma hora a gente perde, outra hora não ganha nada, outra hora escapa de qualquer jeito. Então era o Nordeste antes disso, né? Certo? Isso aqui, depois da chegada, nós estamos ainda desenvolvendo um projeto, né? Todo mundo está se organizando. Algo muito visitado aqui e a gente hoje a gente está se organizando numa nova associação para ver se a gente consegue levar água para os imóveis, né? Tem um projeto, quando eu li, esse projeto foi sair, eu li no Jornal do Comércio que os imóveis próximos iam ter água, certo? Então é um sonho nosso que, entendeu? Que chegue água nos imóveis, né? Aqui, porque hoje nós temos essa garantia no sertão, se houver uma emergência, uma seca braba, como sempre há, a gente tem onde buscar água, porque antigamente a gente não tinha, certo? A gente chegava, bombear água para lá na fazenda com uma caixa d'água de 7.000 litros, esperar 2 dias, controlar a bebida do gado, porque o poço não comportava, ele diminuía a vazão, certo? Hoje a gente não vai ter esse problema, tá? Nós estamos cientes disso, né? A chegada da água, ela possibilita uma série de alternativas para o agricultor. O agricultor, o sertanejo, uma pessoa que quer trabalhar, que diante das dificuldades, ele vai buscar alternativa, mas tendo água e o solo para plantar, ele vai se desenvolver. Isso vai se replicar durante toda a obra, toda a extensão da obra. O ramal do Agreste tem mais de 70 quilômetros de extensão. As estruturas são compostas por 2 reservatórios, 6 sifões, uma estação elevatória, 6 túneis, uma adutora com 7 quilômetros e 42 quilômetros de canal revestido em concreto. A parte que mais nos desafiou é, de fato, a estação elevatória, né? A estação elevatória é o que a gente diria o coração da nossa obra. Ela é que vai impulsionar a água. Ela vai impulsionar a água por adutoras. Se a gente pensar, fazer uma analogia com um corpo humano, seria o coração que vai bombear sangue, no nosso caso água, pelas artérias, que no nosso caso seria os canais e adutoras da obra. Walter conta para a nossa equipe que muita gente deixou as terras para tentar a vida de outra maneira. Mas com a chegada da água, o cenário está diferente. Já tem gente voltando, viu? Eu conheço várias famílias que estão de volta, porque como a escolaridade do nordestino é muito baixa, ele vai lá, se ficar em dificuldade de morar numa favela, ele vai ser assaltante, vai ser um pedinte, vai ser qualquer coisa, porque ele só vai ser servente se não tiver emprego não tem técnico, não tem preparo, né? Então vai ser um peão lá, quando tem sorte. Então ele está vindo para aqui porque ele conhece, sabe sobreviver aqui.
e com pouco ele subsiste. O sertanejo aqui, a gente vive com pouco, certo? E consegue produzir muito. A exposição do São Francisco, para mim, é a coisa mais importante depois de minha família e as pessoas com quem que eu gosto, que eu amo. A transposição do São Francisco é a capacidade de eu deixar algum legado, né? A minha geração, ela tem uma possibilidade, ela precisa deixar alguma coisa. Sou nordestino de Recife e a transposição do São Francisco é a minha possibilidade de fazer um bem para o sertanejo da minha região. A Paraíba também é um estado duplamente atendido pela transposição do Rio São Francisco. A obra do ramal do Apode foi iniciada em junho de 2021. O investimento no empreendimento foi de mais de R$1 bilhão. Por meio do ramal, as águas do Velho Chico são transportadas a partir da estrutura de controle do reservatório de Caiçara, na Paraíba, até o reservatório Angicos, no Rio Grande do Norte. Esse ramal do Apodi, ele sai do eixo norte, né, e vão ter outras bifurcações, né? No final dele, em Angicos, vai ter uma saída para o leito natural, para o barragem de Santa Cruz, ou seja, você imagina o eixo norte e o eixo leste são dois eixos estruturantes. Eles têm um papel como se fosse duas espinhas de peixe principal e vão ter várias ramificações que vai dar o alcance necessário ao projeto. Qual que é o tamanho da obra? A gente tem, o eixo norte tem 260 km, o eixo leste a gente tem 217 km, o ramal do Apodi a gente tem 115 km, temos o ramal do Agreste já pronto, né, apto para a operação com 72 km, que atende ao Agreste pernambucano, né, o ramal do Salgado, que está em licitação no momento, tem 35 km, ou seja, a gente beira aí 700 km de obra. Mas ao longo dos anos, vários foram os enfrentamentos do projeto. Olha só, se a gente pegar o histórico de transposições no mundo, certo? A transposição do Rio São Francisco bate com transposições que ocorreram na China, no tempo, bate com transposições que ocorreram nos Estados Unidos, né? Mas tivemos alguns problemas técnicos, né, nas obras de Cabrobó, nas obras de Salgueiro, que precisaram alguns ajustes técnicos que correram mais tempo, levaram mais tempo. Alguns problemas que precisaram, a gente teve alguns problemas de barragem, que precisaram de alguns refazimentos, de algumas injeções para condições geológicas, principalmente. Muitos moradores de Cabrobó, em Pernambuco, como Tiago citou na entrevista, hoje comemoram. O reservatório recebe as águas do Velho Chico por meio da segunda estação de bombeamento de eixo norte da transposição. Tem água normal, graças a Deus. Elisângela mora em Cabrobó há mais de 30 anos e nessa linha do tempo ela só tem o que agradecer. Melhorou 99%. Muita água, é bom, né? Muita água. Vem do rio. Vem do rio. Vem do rio. A encanação é feita lá no rio e vem pra cá. Com mais de 2.800 quilômetros de extensão, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é a terceira maior do país e corresponde a cerca de 8% do território nacional. Não resta dúvida que chegando a água, chega tudo por tabela, tá certo? Não só a agricultura irrigada, mas chega tudo. Gera nova expectativa de emprego, técnicos que vêm de fora, investidores que vêm de fora, e só impulsiona o mercado local, tá certo? Então não resta dúvida que tudo isso agregado, nós vamos ter um desenvolvimento regional melhor. São Bento, também na Paraíba, aos poucos vive bons momentos. A água chegou em alguns pontos há pouco tempo, mas já revela grandes ganhos para a população. Aí essa aqui é do consumo de casa e ali é de bebê que nós para na chuva. Essa aqui é com água da chuva, hein? É, com água da chuva. Nós para beber no inverno e no verão. Nós tem água da chuva o verão todinho.
Paulo é um homem do campo que sofre com a seca. É muito difícil, é muito difícil. 2017 faltou água, nós carregava. Eu carregava água nesse tempo eu tinha uma caminhonete e tinha um carroção. O carroção tá até lá no secado. Eu carregava no carroção nessas bombas azul ali, ó. Eu botava de um chafariz que tinha ali, cavaram um poço artesiano, aí tinha um chafariz. Aí tinha um chafariz, eu carregava de lá para os bichos beber e para o consumo de casa. Josué Araújo, que é coordenador de agricultura da cidade de São Bento, explica que a transposição do Rio São Francisco ainda é novidade por aqui. E mesmo assim, muitas melhorias aconteceram. Mudou tudo. Sobre o problema de água, mudou tudo. Porque a gente hoje tem água sem problema nenhum. Ainda está, como se diz, em andamento, porque a transposição tem 8 meses que foi inaugurada e ainda estão fazendo, como se diz, os ajustes para que essa coisa continue. Dando condições ao agricultor a plantar o feijão sem ter problema de faltar água, sem ter problema de perder a sua lavoura. E hoje é nota 1000. Com certeza, e tem outro detalhe. Essa transposição é diferente de tudo. Essa transposição ela vem enchendo todas as barragens. São várias e várias barragens que vem enchendo. Uma enche, sangra para outra, outra enche, sangra para outra. E assim sempre conserva todas as barragens sangrando, cheia, sem problema de nada. Mesmo ainda com pouca água, o agricultor comemora e sabe que logo tudo vai ser ainda mais abundante. Rapaz, é melhor viver com um pouco de água, né? Do que viver sem nada, né? É melhor, graças a Maria. Água é vida, água é tudo. Tem água, tem tudo, né? Plantei rama de batata, plantei feijão, plantei milho. E a vida no campo é difícil? É difícil. Para que todos recebam água, algumas regras serão adotadas. Aqui a gente já tem uma vazão de 6 mil litros de água, entendeu? Que é o que a transposição vai deixar, porque o problema que acontece é o seguinte, vai ter as suas regras para a plantação, para que todo mundo tenha condições de plantar sem ter risco de perda. Enquanto a água não chega a 100%, Dona Josélia mostra como é a rotina. Lavar roupa só no rio. Tem que viver do jeito que tá tendo a água. Não tem como viver de outro jeito tendo, não. E ela vive com o conformismo, até que tudo mude. Tem que levar do jeito que é para ser, não pode ser do jeito que a gente quer. Maria de Fátima sabe o que é escassez há 30 anos. Tempos difíceis que estão perto de chegar ao fim. Teve um tempo que foi de muito sofrimento. O tempo que nós sofrimos foi no tempo de 2017, porque faltou água e foi muito sofrido. Hoje ainda sofre um pouco? Sofre, mas graças a Deus muito não. Porque quando o motor desmantela, mas e assim, quando é no inverno assim, nós não se preocupamos muito com a água da torneira. Porque a chuva vem, quando eu coloco um canto dessa cisterna aqui e outro para outra, aí enche. Falta energia, o motor para, é assim. Vai indo, né? Do jeito que Jesus quer, vai indo. É. Pode dizer que com a chegada da água melhorou muito? Melhorou, graças a Deus melhorou, porque o rio era muito seco e graças a Deus agora, pronto, teve um mês que nós fomos tomar banho no rio, porque aqui não tinha água, o motor tinha desmantelado. Nós tínhamos só um reguinho de água, aí lá tem um negócio que os meninos botam para tomar banho. Cavaram um buraco e nós chamávamos banho lá. Mas agora, graças a Deus, depois que essa água veio do rio, lá o rio dá água aqui de cintura. Melhorou quantos por cento da vida da senhora? Melhorou muito, muito. Melhorou, uns 50% melhorou. José Alexandre, presidente da Associação de Moradores, sabe muito bem da dificuldade do povo. Na comunidade, sabemos que são mais de 5 mil habitantes aqui na comunidade e muitas famílias. Tem dia que chega água, tem dia que não chega. Essa teoria, né? Tem casas que chegam e tem casas que não chegam. Através deles também, eles usam através de uma bomba para sugar água até chegar aos seus reservatórios em suas respectivas casas. Mas com a transposição do Rio São Francisco,
a situação dos habitantes mudou o panorama do Nordeste. No ano 2017, sabemos da precariedade que a gente passou pela falta de água. Esse rio, como vocês estão vendo aqui, veio a não correr mais água, secou em 2017. Aí, graças a Deus, depois de mais de 3, 4 anos, a água está de volta e também agora, através da transposição do Rio São Francisco, graças a Deus a gente está tendo água em abundância para todos. Ele explica como funciona para chegar água até as casas. A gente tem um ponto de captação aqui no rio que é jogado para a caixa ali, aí da caixa é jogado para as redes das comunidades, para ser distribuído para as comunidades. Mas mesmo assim, com isso, ainda tem dificuldade de as águas chegar nas famílias de nossa comunidade, nas casas, né? Depois da transposição teve um nível mais alto, né? De água antigamente era um pouquinho o nível. Mas graças a Deus está segurando aí. Espero que venha a ter mais abundância ainda, né? Para todos. O Velho Chico é a esperança do sertão nordestino. Hoje, quem vive aqui deixou a seca no passado e vive um presente e um futuro de muito crescimento. O sonho de fazer o sertão virar mar tem pelo menos 2 séculos. O primeiro plano de transposição de que se tem notícia remonta à década de 1810, no fim da colônia. Mas a ideia só começaria a ser levada a sério mais tarde, no Império. Dom Pedro II esteve bem perto de executar a obra. Mas foi em 2007 o início das construções. E após 15 anos, os eixos leste e norte da transposição do São Francisco estão concluídos. Mas foi só em 2019 que as águas do Velho Chico saíram de Pernambuco, estado doador, e chegaram ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. A vida aqui antes é ruim demais, hein, de água. Muito sem água. Como é que o cara, às vezes, um pouco d'água só para o cara beber? Água de poço, de comunidade. O cara paga só para o cara. Aí o cara tá para trabalhar, não tinha não, filho. Tem não. Agora só tem. Agora tem, para trabalhar à vontade. Agora tem. Agora o cara trabalha com força. Coragem o cara tem, né, chefe? Agora com água, a vida mudou por aqui. Seu Antônio planta feijão, alimento que virou o sustento de toda a família. Só trabalha com feijão. Só feijão, só trabalho com ele, não trabalho com outra coisa não. O feijãozinho do senhor aí, é para o consumo próprio ou é para vender? É para vender, a gente vende, né? Aí é para 2 coisas, é para o consumo e para vender. Que a gente vende e fica seco para a gente se manter, né? Para a gente comer e viver, né? O agricultor nos mostra com alegria o que antes era só escassez. O senhor guarda água, é isso? É. O senhor guarda água. A água que vem, o senhor guarda aí, guarda, né? É beber, né? Porque ali é da comunidade. É da comunidade, tá ligado? Que aqui na rapaz já bota pra articular assim, comunidade de. Não, marcar de agora, né, macho? Como que é ter água em abundância hoje, assim? Não, é riqueza. Mas nem todas as cidades da região podem comemorar a chegada da água. Ainda há muito que fazer, como é o caso do município de Caicó. O projeto está posto em São Gonçalo, aqui no estado vizinho da Paraíba, mas no momento a gente não sentiu os efeitos para a distribuição urbana. Para que isso aconteça, a gente precisa da concretização do projeto Seridó, né, que são a interligação de adutoras, que aí sim possa beneficiar a população aqui da nossa região. Seridó é uma região interestadual localizada no sertão da região nordeste do Brasil. Adélcio explica o porquê o caminho das águas ainda navega com dificuldades. Para que a gente concretize, né, falta o fechamento, a conclusão do projeto Seridó, que são as interligações das adutoras para as demais cidades. O projeto Seridó, né, o que os estudiosos, né, os técnicos avaliam, né, já que
haveria uma interligação, Brasil, como foi dito, das adutoras para as demais cidades. Isso sim, em se tratando de distribuição urbana, isso seria a solução definitiva para o atendimento das cidades. O projeto, que logo será concluído, é independência para o povo nordestino, em termos de abastecimento de água. Trabalhar dentro da limitação do que você tem. Será concluído... Hoje, o fornecimento de água que nós temos é por parte de um poço de água salobra de baixa vazão, que a gente tem que racionar de maneira eficiente para o consumo humano e para o consumo animal, que é, no caso, a fonte de renda da nossa família. A presidente da Associação de Moradores de Caicó diz que muitos desistem da terra. Não é fácil, né? As pessoas tentam de toda maneira, através de poço, tem alguns que não resistem aqui e vai para a cidade. Isso é o sonho, né, que nós temos aqui, né? Espera que, como foi dito antes, que isso se concretize as chegadas e, paralelo a isso, a conclusão junto do projeto Seridó das adutoras. Isso será realmente a concretização desse sonho. A gente concluiu uma licitação agora para fazer a adutora do Seridó. Então, é um conjunto de adutoras que vai dar segurança hídrica para todos os municípios da região do Seridó ali. A gente vai dar a ordem de serviço da obra indiretamente, né, quando você joga água aqui. Isso é o legal da transposição, né, porque ela pereniza rios. Porque assim, o ramal do Agreste, aqui você vê, ele está dependendo de outros sistemas para levar para as comunidades. O eixo leste não, porque ele joga no rio. O eixo norte também não, porque ele joga no rio. O ramal do Apodi vai jogar no rio, o ramal... Né? Rios que eram intermitentes passam a ser perenes. Onde tinha seca, não seca mais. Atualmente são 12 milhões, né? Com a retomada do projeto original, né? Com as 3 obras que a gente está entregando, que foram excluídas do projeto original em 2013, elas vão beneficiar 16 milhões de pessoas quando todas as etapas estiverem concluídas. O ministro fala do investimento de infraestrutura para o plantio nessas áreas do semiárido. Sim, o projeto ele conta com a construção de agrovilas para que aquelas comunidades que tiveram que ser reassentadas possam fazer o seu trabalho de uma forma melhor. Então, eles vão morar nessas agrovilas e elas vão ser irrigadas, vão ter sistemas de irrigação para eles trabalharem. Tem algumas prontas, tem algumas em construção. As obras da transposição do Rio São Francisco se arrastam há anos e, aos poucos, vão conseguindo atingir o objetivo, que é levar água para todos. Um esforço muito grande que a gente fez para concluir, né? Porque uma obra que ela começa em 2007 e a gente chega em 2020, 2021 sem a conclusão dela, acontece uma coisa que na engenharia é conhecido como regressão física, ela anda para trás. Então o eixo norte, em 2019, ele estava 30% operacional só. Então as águas tinham caminhado muito pouco. E isso fez com que a estrutura se deteriorasse e toda vez que fazia algum teste, tinha vazamento, tinha que fazer reparos. Então foram mais de 600 reparos nas placas dos canais e uma média de pagamento muito grande. Então uma obra que começa em 2007 e de 2019 a 2021, a gente paga 25% do valor dela. Então acho que é um esforço muito grande. Se a gente pegasse esses 4 bilhões e pouco que a gente gastou na transposição do São Francisco, daria para fazer milhares de casas populares pelo país. Então, assim, a orientação do presidente foi que a gente concluísse as obras em andamento, independente do tamanho, sejam as pequenas obras, como as grandiosas, como a transposição do São Francisco. Então, o respeito com o cidadão e com o dinheiro público. A irmã Dolores fala qual é o retrato da vida do nordestino em algumas regiões. Eu sou nordestina. Olha, a falta de água aqui para nós do Nordeste é cruel, porque a água é vida. A água, nós precisamos de água. E quando a água é escassa, você fica a mercê. Você precisa, até o banho, você tem que se limitar a tomar um somente, porque não tem condições de usar muita água. Ela cuida de um asilo, onde vivem 33 idosos. Porque a água é vida. A água aqui não pode faltar. Se a água é escassa, você fica a mercê. Falta de água aqui você nessa tem região que se limitar a tomar nós temos o Boqueirão que abastece a cidade. É cruel. Só que com a Porque chuva a água pequena, escassa, o Boqueirão não chegou nem a 50% aqui no período não de chuva. pode. Precisamos de E água. hoje a água só sobe 2 vezes por semana e é Fica a mercê. racionada Você porque
tem pouca água na cidade. É tremendo. E aqui nesta casa nós precisamos de muita água. A água que lavamos roupa é reutilizada para lavar banheiros, quartos e corredores. Precisamos de a água. água que se E usa que na hoje cozinha a é água reutilizada nas plantas e assim mesmo não dá para permanecer um ambiente mercê. limpo e Você agradável como é o nosso desejo, como nós merecemos. Porque esta nós casa precisamos de é uma muita casa que água. abriga idosos. A água que lavamos roupa Idosos é são pessoas reutilizada que para já lavar trabalhou banheiros, muito, quartos e já cuidou corredores. de muitas A água que se pessoas. usa na Agora cozinha é necessitam reutilizada de nas ser plantas cuidados. e assim mesmo E cuidados com não dignidade dá para ser um ambiente limpo e agradável como é O que ela mais quer que é que lavamos as águas roupa do é velho reutilizada Chico para lavar cheguem logo banheiros, para aliviar a quartos e angústia corredores. de A viver em água que se usa segurança. reutilizada nas plantas e assim É mesmo. um sonho meu, nosso, de todos os parelhenses, porque a água vai favorecer não só Mais quer a nós é que as aqui na águas Casa do do velho Idoso, que é o Chico Mar Vigílio, cheguem logo. mas toda a cidade, a agricultura, tudo vai ser melhorado. E Banheiros, a água é um quartos presente e de corredores. Deus. A Basta água que que se usa na queiramos cozinha. direcionar onde há cuidados muita com necessidade no dignidade nosso de todos caso os aqui do Nordeste. É nossa água. Não só Dolores, mas Messias também tem esperanças de conquistar o bem mais precioso. Rapaz, a gente precisa buscar alternativas, né? Porque nós sabemos que existe água, né? Aqui próximo, né? Com a transposição do Rio São Francisco, né? E a gente precisa buscar alternativas para que essa água chegue aqui na nossa região. Eu acredito piamente, porque quando o homem atrasa, mas Deus provê. Ele vai tocar nas consciências dos nossos governantes e vai direcionar essa água que vai ajudar tantas pessoas que não podem. A transposição do Rio São Francisco está transformando a vida de muita gente, impactando a irrigação agrícola e mudando o cenário para micro e pequenos fruticultores do Nordeste. A exportação, por exemplo, cresceu para quem produz. Veja bem, dos 20% que é exportado pelas frutas do Vale do São Francisco, 70% dela é destinado ao continente europeu, principalmente ali para a Holanda, no Porto de Roterdã e outros países como Espanha, Reino Unido, né? E também outros continentes, como o continente americano, aqui Estados Unidos, que é um dos principais consumidores das frutas nossas também. Antes da implantação desses perímetros públicos irrigados, aqui o sistema de produção era totalmente, como é que eu lhe digo, arcaico, né? O pessoal utilizava animais para levar água em caixas d'água para poder irrigar a sua área de produção, né? Com a chegada desses canais de irrigação, isso mudou totalmente o cenário aqui do Vale do São Francisco. Isso porque as regiões que dependiam de chuvas para irrigação agora têm mais segurança hídrica, proporcionando aos produtores rurais garantia para o cumprimento da safra, criação de novos negócios e geração de emprego e renda. A Codevasf, ela tem uma missão institucional, né, de promover o desenvolvimento regional. E dentro dessa perspectiva de desenvolvimento regional, você tem a agricultura irrigada como uma das linhas de desenvolvimento, porque ela é capaz de promover realmente uma diferença substancial na qualidade de vida das populações onde esses projetos são implantados. Nós estamos exatamente na região de Caatinga e essa Caatinga ela deu vazão com a implantação do projeto de irrigação a cultivos irrigados, dentre eles o cultivo de manga e de uva, que são importantes culturas para a economia da região, na geração de renda, geração de emprego. Cheguei para trabalhar na Codevasf em 76 e realmente tinha-se só 2 projetos de irrigação. Aí a Codevasf desenvolveu outros projetos de irrigação e colocou áreas em licitação para pequeno, médio e grande empresa. E eu concorri a essa área em nome de uma outra pessoa e depois, quando saí da Codevasf, ficou para mim essa propriedade. Foi a irrigação que tirou obstáculos dos nordestinos, como conta Valdirene dos Santos. Esse projeto, como todo sertanejo, né? Uma vida de luta, de escassez, né?
financeira também, 80%. Porque o projeto ele veio agregar valores, né, pessoais, estruturais, que antes a gente não tinha. Produz a laranja, a manga, né? Criou alguns animais. Na época da chuva, né? A gente planta o milho, o feijão. E seu José Severino também só é gratidão quando fala sobre seus cultivos na terra que antes não produzia. Era difícil. A minha vida era difícil demais, muito difícil, porque não tinha água para a gente plantar nada. Aí depois das águas, aí a gente pode plantar as coisinhas e melhorou bastante, melhorou demais, bom demais. Eu creio que ainda vai melhorar muito mais. Existe o projeto de irrigação do Pontal, que contribui para o desenvolvimento não só da cidade de Petrolina, como também da região Nordeste, que permite que a população viva da riqueza que é gerada. O projeto Pontal é um perímetro de irrigação. Nós levamos águas em áreas completamente secas, para que haja o arranjo fundiário e que seja assentado os produtores rurais para produzir frutas, tudo em geral, tá certo, de forma com a agricultura. E segundo Leonardo, que é engenheiro civil e responsável pelas obras no perímetro irrigado do Pontal, ainda há muito o que ser feito para o povo. Isso, nós damos toda uma infraestrutura e só vamos sair depois que tiver o distrito implantado, para que seja autossustentável, assim como o Nilo Coelho. Ao mesmo tempo, hoje, existe a etapa sul, que está pronta, que é essa, que vai virar o distrito de irrigação, e está iniciando a construção e implantação da etapa norte. Josias, trabalhador do campo, também colocou a mão na massa para receber o projeto em suas áreas. Isso aqui era mata bruta, né? O sistema de mata bruta e sem irrigação, sem infraestrutura alguma, né? Aí com o desenvolvimento aí do projeto de irrigação, né, o do Pontal, foi instalado o sistema de irrigação, fornecimento de água. Daí veio o processo para a gente fazer essa estrutura de desmatamento, de construção de cercas e tal, para a implantação das culturas. E falar sobre irrigação nesta parte do país é fazer um panorama de uma região muito mais potente do que visto há décadas. Eu particularmente sou um grande entusiasta da irrigação pública do país. Tá? Eu acho que os modelos que nós temos aqui no nosso entorno, aqui no semiárido, né, Petrolina, Juazeiro, sobretudo, né, essas duas cidades, elas conseguem mostrar hoje de uma forma muito prática, né? Nós saímos do plano das projeções das ideias para fato, né? O que era Petrolina há 40 anos atrás, há 45 anos atrás, e Juazeiro, e o que são essas duas cidades hoje, né? Tô falando aí vamos falar de números, tá? Um dado importante, só os projetos de irrigação ligados à Codevasf produziram em 2020 um VPB da ordem de 3 bilhões e meio por ano. Para quem não conhece, VPB é como se fosse grosso modo, é um PIB da agricultura, né? Então você imagina que desses 3 bilhões e meio que foram produzidos pelos distritos de irrigação ligados à Codevasf, cerca de 2 bilhões estão aqui nesse corredor, né? Vamos dizer assim, né? De Petrolina e Juazeiro. E só o Nilo Coelho responde hoje por 50%, cerca de 50% desse VPB. Né? Então, assim, a pujança econômica que nós temos aqui na cidade, ela, obviamente, que a gente não pode desmerecer outros setores da economia, né? E que hoje, de certa maneira, já vem a reboque dessa estrada que foi pavimentada há cerca de 40 anos atrás pela irrigação aqui na região. É inevitável. A água muda o destino do povo. Na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, esta escola hoje consegue atender a comunidade com muita dignidade. O projeto do Rio São Francisco, a gente tínhamos uma escola apenas com 3 salas, que fica na BR 232,
Depois dessa escola a gente conseguiu atender da creche até o 9º ano. 310 crianças. Quantas comunidades? 19 comunidades. Uma realização que abraçou famílias e crianças. Foi isso, a escola foi construída por conta da transposição do Rio São Francisco. 100%, levar água para o nordestino, né? É vida, levar vida. Né? Muito importante. Não existiria essa escola, porque ela foi construída a partir do projeto do Rio São Francisco. Em meio a tantos benefícios para o povo, também tem a proteção com essa região tão rica da fauna e flora. Para monitorar a cobertura, composição e diversidade vegetal nas áreas atingidas pela obra, o NEMA, Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco, realiza uma série de ações que vão desde o resgate de plantas vivas da área do projeto à doação de sementes para a recomposição ambiental. O projeto da transposição que a gente atua, né, aqui no NEMA, ele funciona na divisão por PBAs, que são os planos básicos ambientais. Aqui no NEMA a gente executa o PBA 23, né, que é a parte de conservação de fauna e flora, que contempla inventário florístico, monitoramento da diversidade vegetal, monitoramento da cobertura vegetal e resgate de germoplasma, que é o resgate das plantas. Tem também o PBA 09, que é o PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e o PBA 24, que tem a ver com as barragens na Caatinga. O NEMA observa se a construção da obra está afetando a comunidade de plantas como um todo e se o desmatamento está mudando a dinâmica populacional. A gente planeja um campo para regiões pouco amostradas ou que a gente já mostrou menos, né? E leva um material específico para coletar essas plantas e vai em busca ativa, né? A gente sai fazendo caminhadas em áreas com vegetação mais conservada, né? E menos também, mas prioritariamente áreas mais conservadas ou que a gente foi menos, e pega as plantas que têm flor e fruto na época, quando elas estão em floração ou frutificação, a gente pega uma amostra e traz aqui para o herbário, no herbário HRSN, e faz uma essicata, que a gente fez as imagens agora recentemente. O cuidado desses profissionais é minucioso com a natureza. Principalmente acompanhar, né, participar desse processo de minimizar o impacto que a obra poderia causar a essa fauna, né? Então a gente ter essa resposta, ter esses resultados é muito gratificante. Provenientes na obra, os principais são os répteis, né? Os lagartos, as cobras, porque eles são animais que geralmente eles ficam não são que nem os mamíferos de grande porte, como o cachorro do mato. Os maiores, quando eles começam a escutar a movimentação, eles já se afastam. Esses pequenos, como é o caso dos répteis, eles acabam ficando, então eles são o maior número de animais resgatados. Hoje a gente já recuperou 1.100 hectares de área recuperada, totalizando 7.000 núcleos, que são esses modelos que a gente desenvolveu para recuperar o semiárido, plantando mais de 95.000 mudas e semeando mais de 8.000 toneladas de sementes. Isso, para mim, pessoalmente, é gratificante demais, porque está relacionado com a minha formação, né? Então aqui eu consigo exercer e com certa liberdade aquilo que eu aprendi na faculdade e na pós-graduação. As águas do Velho Chico ajudam a desenvolver a cadeia produtiva do semiárido. Trazem alívio para muitos que já tinham desistido. Melhorou bastante. Eu agradeço primeiramente a Deus e esse projeto que veio para cá, que tudo hoje que eu sou, é difícil de sair. Agora o povo planta e colhe e vive uma nova realidade. Aqui se vê sorrisos e a cada dia mais gratidão. Agradecer a Deus e o Rio São Francisco. O
O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo esse conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.